Nós vamos apresentar a vocês o nosso primeiro módulo do minicurso. Eu sou Giovanni, eu estou junto com a Patrícia. Nós somos doutorandos do programa de pós-graduação em odontologia da PUC do Paraná. Nós somos da ortodontia e somos orientados pela professora Elisa, pelo professor Odilon e pelo professor Orlando Tanaka. A nossa proposta é apresentar uma odontologia baseada em evidências, os primeiros passos. Então, qual é a ideia? É que nós deveríamos conhecer os lugares onde buscar as nossas evidências científicas. Então, seja para começar uma pesquisa referente a um trabalho de pesquisa mesmo, ou a uma monografia, ou qualquer outro trabalho acadêmico. Exatamente, Giovanni. Para isso, existe o funil do conhecimento com base em buscas por meio dos DECs, que são os escritores em ciências da saúde ou MESH Terms, em algumas bases, como a Cielo, a BVS, que é a Biblioteca Virtual em Saúde, Lilacs, tem a Biblioteca da PUC, o Cochrane, o Google Escolar e o PubMed, que é o mais conhecido como uma base para busca de artigos científicos. Exatamente. Então, dentro disso, qual é a estrutura de um artigo, né? O que é um artigo científico? Quais os tipos de artigos científicos? Como são divididos cada tipo de artigo científico? São algumas das perguntas. Pois é, um artigo científico, ele respondendo a pergunta, né, é uma produção com um rol de conhecimento baseado em evidências concretas e validadas. Deve abordar temas relevantes, inovadores ou questionadores que são fundamentais para a disseminação do conhecimento científico, trazendo uma discussão crítica do conteúdo e validação para a pesquisa. Isso mesmo. E os artigos científicos, eles podem ser como um relato de caso, pode ser um artigo de opinião, pode ser uma carta ao editor, né, estudos laboratoriais, in vitro ou animais, pode ser um estudo transversal, né? Pode ser um estudo de caso controle ou de corte. Tem vários tipos de estudo, né? Estudos randomizados e controlados, ou revisão sistemática com meta-análise. Então, esses nomes a gente encontra na literatura. E existe uma pirâmide de evidência científica, onde tem estudos com evidências mais robustas, que estão lá no ápice da pirâmide, lá em cima. E nesse círculo ao lado da pirâmide são as informações que não são consideradas validadas como científicas. Então, como vídeos de YouTube ou opiniões, blogs, sites e assim por diante. E, Giovanni, a pergunta que não quer calar: como são divididos cada tipo de artigo científico? Então, pode ser um relato de caso clínico. Ele está na base da pirâmide de evidência científica e aborda um caso clínico interessante ou uma terapêutica nova. Pode ser uma técnica inovadora, alguma coisa a ser mostrada de um paciente ou de um caso mesmo. Como esse exemplo que trazemos aqui sobre um relato de caso na ortodontia. Então, pode ser também um artigo de opinião. O artigo de opinião ele defende ou discute uma ideia ou um ponto de vista, mas tem o fundamento, tem o embasamento científico. Como, por exemplo, vocês podem ver esse ponto de vista sobre a borda Walla, o que é e para quê. E a carta ao editor, ela pode apresentar resultados preliminares de uma pesquisa ou da sua própria pesquisa, né? Ou apenas trazer algumas opiniões e comentários. Também, a carta ao auditor ele pode ser como se fosse uma resposta a um artigo, né? Ou ao editor da revista em si sobre algum assunto. Então, existem os estudos laboratoriais, né? Que pode ser in vitro ou pode ser em animais.
ou então em corpos de estudo, né? Então, pois, esse exemplo aqui, né, que foi utilizado em animais, em ratos. Também tem os estudos transversais, que a gente comentou anteriormente, que tem um caráter observacional, que ao longo do tempo eles vão avaliar o objeto de pesquisa em questão. Exatamente. Um exemplo disso é esse artigo que nós trouxemos, que é um corte, é como se fosse uma fotografia daquele momento onde foi feito o estudo, né? Existem também os estudos de caso-controle. O que é isso? É aquele tipo de artigo que observa um grupo sem tratamento, chamado de controle, ou com um tratamento padrão ouro, com um material já consolidado, e um outro grupo, que é o grupo caso, onde tem a aplicação de um tratamento. Então, como por exemplo, esse estudo que nós trouxemos de qualidade de vida. E ainda tem o estudo de coorte. O estudo de coorte é um estudo que avalia ao longo de um determinado período de tempo uma determinada variável. Como, por exemplo, vocês podem ver nessa situação desse artigo publicado, que falam sobre algumas falhas ortodônticas, né, do bracket, a incidência e influência de diferentes fatores no longo de um tempo, determinados fatores com o bracket em questão. E em uma posição mais alta naquela pirâmide de evidência, já ainda não no topo, mas é um estudo já mais complexo, mais validado, tem o estudo clínico randomizado e controlado. Nesse tipo de estudo, a população do estudo ela é dividida aleatoriamente, pode ser com cegamento, entre um grupo controle sem intervenção e outro com intervenção, por exemplo, né? Sim, no topo da pirâmide da evidência científica estão os casos de revisão sistemática, bem lá no ápice da pirâmide. E a revisão sistemática ela pode ser com meta-análise ou não, e é uma revisão de todos os estudos que são selecionados de uma maneira criteriosa, seguindo alguns guias, alguns protocolos, e faz uma análise crítica de toda essa literatura publicada até o momento daquele assunto em específico. Exatamente. E junto com a revisão sistemática, às vezes pode estar associado uma meta-análise, que é quando é explorado uma consistência, e a diferença dos estudos da revisão sistemática, né? Normalmente vocês vão encontrar, geralmente, escrito que é uma revisão sistemática e com meta-análise, o que ajuda a fazer a busca e o entendimento do que se trata esse artigo. E é isso daí. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Sim, não se esqueçam de dar um like. Agradecemos ao PPGO pela oportunidade de passar a vocês um pouco deste conhecimento, aos nossos mestres e aos nossos colegas. Até a Até a próxima, próxima. galerinha!